Esta é a história do dia da Rádio Observador. António Costa montou um governo para ficar 4 anos na liderança ou poderá sair antes? Se aquilo que corre na comunicação social estiver confirmado, dispensa-se uma audiência. Mas ainda não lhe entregou? Ainda não a recebeu? Pelos vistos, fiquei a saber pela comunicação social. Marcelo Rebelo de Sousa não escondia à SIC o desagrado com o desfilar de eventuais nomes para o 23º Governo Constitucional. O novo elenco só foi conhecido passadas algumas horas e sem a tradicional audiência em Belém. O primeiro-ministro, António Costa, partilhava da irritação do presidente. Quanto ao facto de ter havido uma fuga de informação, obviamente eu só posso partilhar da mesma irritação que o Sr. Presidente da República, porque todos sabemos que deve haver normas institucionais. Os jornalistas conseguiram a fuga de informação, só tenho de dar os parabéns a quem fez a fuga de informação. Enfim, Mas este desencontro não é um mau começo? 2 meses depois das eleições, o novo governo vai finalmente tomar posse. Um governo mais pequeno, com algumas entradas e saídas de relevo. É o primeiro com mais mulheres do que homens. O que mostra o novo governo sobre os próximos 4 anos? Hoje vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Interrompemos a nossa emissão com uma notícia de última hora. Passamos para a Vanessa Cruz. Vanessa, boa tarde. Já há a composição oficial do novo governo de António Costa, o terceiro do primeiro-ministro. O site da Presidência da República já publicou aqui a lista. Bem-vindo, Rui Pedro Antunes. Olá, Ricardo. António Costa prometia um governo mais curto. será seguramente mais enxuto, mais curto. E cumpriu, Rui Pedro? Mais curto que os outros dois dele era de certeza, ou é de certeza, porque dos três este é o governo mais curto. Metendo em perspectiva, não é propriamente eu consegui descobrir, fazendo as contas, 13 governos mais pequenos, um do mesmo tamanho, isto contando os ministros e os secretários de Estado, e excluindo os dois de António Costa, um deles o maior de sempre, que era precisamente o último, este seria o 7º maior de sempre. Ora, estamos aqui a falar numa escala grande, não é? De governos e, portanto, o 7º maior de sempre, ou o 9º maior de sempre, se incluirmos esses dois de António Costa, não é propriamente um governo curto, ou que se possa dizer curto. Tem razão numa coisa, é mais curto, mais enxuto, não sei exatamente o que é que isso quer dizer, mas não é, sem dúvida, um governo curto na história da democracia. São menos 2 ministros que o anterior governo, menos 12 secretários de Estado. Estes assuntos ficam de alguma forma arrumados noutras pastas ou desaparecem? São, na verdade, acabaram 3 ministérios e foi criado um. E é por isso que neste balanço surgem 2 ministros. Portanto, desaparecem 3, aparece um novo e há 2 ministros a menos. Portanto, menos 3 mais 1 igual a menos 2. Perfeito. Toda a gente compreendeu. E nesses ministérios que desaparecem, o planeamento e a modernização administrativa, que são 2 dos que desaparecem, vão para o mesmo ministério, que é a presidência do superministério da superministra Mariana Vieira da Silva. O mar transita para a economia. Uma das paixões do novo Ministro da Economia, António Costa e Silva, é o mar. Ele falou muito do mar no PRR e agora tem esta economia azul. Portanto, é o Ministério da Economia e da Economia Azul do Mar, que era uma pasta perdida. Ninguém se lembra qual era o nome do antigo Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. As anteriores, sim, Ana Paula Vitorino, toda a gente se lembra que era Ministra do Mar, até boas e más razões. Assunção Cristas, que teve essa pasta no passado também. De facto, Ricardo Serrão Santos não era por ter uma pasta só para o mar, conseguiu esse destaque, foi assim incluída na economia. Deixa-me pegar numa coisa que disseste. Mariana Vieira da Silva, podemos dizer, é uma das vencedoras deste novo governo? Sim, António Costa, quando estava de férias, já a escolhia muitas vezes para ser a número 2, para o substituir. Nós, nesta composição, ainda não vimos bem quem são os ministros de Estado. Há aqui suspeitas de quem é que pode ser e há a certeza que será com uma pasta tão grande. Faz-me aqui quase lembrar a composição da Comissão Europeia, que tem grandes vice-presidências. Ela não é uma vice-primeira-ministra,
mas tem várias pastas. Portanto, é uma espécie de super-ministra que tem muitas pastas. Nesse sentido, se lhe dar dossiês, é sinal de lhe dar competência, confiança, mediatismo e protagonismo e palco, então é uma das grandes vencedoras, porque tem aqui António Costa a confiar nela em pastas que são muito importantes e dá-lhe mais responsabilidade. Portanto, é um bom prenúncio para Mariana Vieira da Silva, aliás, porque é apontada como uma das sucessoras, não podemos ignorar isso, o tal grupo dos 4, mas ela ainda em junho, normalmente recusava sempre essas ideias, ainda em junho, numa entrevista ao Observador, não excluía, não fechava completamente a porta. Se eu alguma vez pensei na minha vida uma coisa dessas, não, mas não vou estar a dizer nunca na vida, porque acho que na vida política nós devemos saber que esses nunca não são sequer sérios, não são realistas. Vamos então já a esse grupo dos 4, Rui Pedro Antunes. Quem são os elementos desse grupo dos 4, dos eventuais sucessores de António Costa? Bom, estes Fantastic Four, só 2 é que estavam no governo. E agora estão todos? Agora estão todos. Portanto, 2 mais 2 igual a 4. Se podemos continuar aqui com a matemática do governo. E só estava lá Pedro Nuno Santos, que fica congelado na mesma pasta, que é uma pasta muito quente, por sinal. Mariana Vieira da Silva, que é ainda mais, que acabámos de dizer aqui, promovida, e entram mais 2 dos 4, que é Ana Catarina Mendes, com uma pasta política de assuntos parlamentares e também adjunta, portanto uma pasta de confiança. E nós gostamos de estar ao lado uns dos outros, somos camaradas, temos uma visão partilhada sobre muitas matérias e por isso, ao contrário de outros partidos em que se discute muito a sua sucessão e o que é que entra também Fernando Medina, depois de ter perdido a Câmara de Lisboa, também para uma pasta que talvez é das mais importantes sempre do governo. Costuma-se dizer que bom, para o Primeiro-Ministro está sempre tudo bem, depois quem manda de facto é o Ministro das Finanças. Neste balanço, António Costa gostava que o sucessor dele fosse uma mulher, já chegou a dizer isto algumas vezes, traz Ana Catarina Mendes também para perto de Mariana Vieira da Silva. Vamos ver se será mesmo uma mulher ou se a velha batalha, que já é uma velha batalha dos últimos anos, Medina, Pedro Nuno, é que vai ser a grande batalha da sucessão. Chegar a Primeiro-Ministro sem experiência governativa é um enorme risco. E uma das preocupações que eu tenho tido, e acho que tenho sido razoavelmente bem sucedido, enquanto líder também do PS, é ter procurado criar oportunidades para toda a gente das novas gerações. Aliás, Ricardo, António Costa, entrevistado pela CNN ainda antes das legislativas, dizia que queria dar experiência governativa a todos os potenciais sucessores. É caso para dizer palavra dada, palavra honrada. Sabe que eu nunca tive a ideia de ser eterno. Uma mudança de peso neste novo governo, em tempos de guerra na Ucrânia, é a saída de Augusto Santos Silva e a passagem de Gomes Cravinho da Defesa para os negócios estrangeiros. Para a Defesa entra uma mulher, que já era Secretária de Estado. É verdade. Nós temos aqui, António Costa tira Gomes Cravinho da Defesa, mas está ao ataque, no sentido em que escolhe alguém para os negócios estrangeiros que tem experiência diplomática e ao mesmo tempo uma experiência de como é que funciona a diplomacia militar, se podemos dizer assim, não é? Nos tempos em que a NATO e em que aquilo que é a guerra e a geopolítica internacional é tão importante, escolhe para o lugar de Augusto Santos Silva alguém que tem também toda esta experiência do cargo de Ministro da Defesa e depois a experiência de diplomata, que é importante para os negócios estrangeiros, e aquele é o mais alto cargo diplomático, é o diplomata dos diplomatas, é o pai de todos os diplomatas, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros. A mulher para a Defesa. Há um ponto aqui curioso que é, já tinha sido a primeira mulher no Instituto de Defesa Nacional, portanto pioneira nesse aspecto. Helena Carreiras. E agora vai para a Defesa. Tinha-se circulado nos últimos anos que parte do sucesso militar da Rússia, curiosamente a Rússia aqui circulava na Europa, era porque tinha um Ministro da Defesa homem e que os países como a Alemanha, aliás Ursula von der Leyen, enfim, a Espanha também teve, que tinham mulheres na defesa, que isso era algo que enfraquecia a posição de um país. Ora, António Costa quer dar exatamente o contrário. Num tempo de guerra é possível ser uma mulher com essa pasta e é esse o sinal que ele quer dar, mesmo sendo as mulheres minoritárias nas Forças Armadas,
pode ser uma Ministra da Defesa a chefiar esta importante pasta neste momento. Acho que foi um sinal que quis dar, sempre ao encontro da paridade e também, obviamente, pelas habilitações da pessoa em questão, mas é relevante também ser uma mulher por todo houve fake news, houve ataques políticos de aulas mais conservadoras e, portanto, acho que a mulher aí teve esse simbolismo, podemos dizer assim. E Rui Pedro Antunes, entre os que ficam e os que saem, há aqui também outros pontos de interesse. Vamos a eles. Sim, e só para dizer a maior surpresa de todas, na área da cultura, Pedro Adão e Silva. Aliás, é capaz até de perder algum dinheiro, porque ele tinha uma boa remuneração como presidente das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, mas é uma surpresa. Era alguém que já no passado, principalmente nos do socratismo, quando José Sócrates ainda era sexy, ainda era uma figura, ainda era um estadista, na altura ajudou a escrever o programa de José Sócrates, acho que ainda antes da maioria absoluta, mas ainda o de 2005, ajudou a escrevê-lo. Era um conselheiro de José Sócrates, que depois afastou-se, naturalmente, muito cedo, mas estava mais afastado, tirando destes think tanks, e estava mais afastado precisamente daquilo que era a vida interna do partido. Agora volta para uma ação governativa e para uma pasta que é a cultura, que é sempre difícil. E quanto aos independentes, Rui? Os independentes, Costa e Silva era apresentado como grande independente. O que António Costa fez foi, ele tinha um ministro fora, um independente, que era um ministro fora do governo, agora trouxe esse independente para dentro do governo. Portanto, deixou de ser um ministro de sombra para ser um ministro de facto. Ana Brunhosa já era independente. Aliás, há uma história engraçada no artigo da Rita Tavares, que é nos bastidores, em que eles estão a definir a volta nas legislativas e o António Costa pedia sempre o independentezinho para discursar. E a certa altura alguém sugere, está lá a Ana Brunhosa, ele lembra-se, e o António Costa diz, não sei se é independente, porque não sei se ela ainda não é militante do PSD, já entregou o cartão. Portanto, é mais uma independentezinha, e vão havendo alguns. Agora, nota para isto. Ela que foi protagonista daquele caso de este é o governo mais centralista. Exatamente. Eu faço parte dos governos mais centralistas que o nosso país já teve. E o nosso primeiro-ministro reconhece isso. Portanto, neste aspecto temos independentes, mas não é essa a tónica do governo. É um governo de combate político, com muita gente com ligação ao PS, com alguma experiência política. Com Duarte Cordeiro, por exemplo. Duarte Cordeiro, Ana Catarina Mendes, o próprio Fernando Medina foi presidente da Câmara de Lisboa. Estamos a falar de um reforço de peso político do governo. Aliás, António Costa até já o disse, que é um governo com essa capacidade política para combate. E tem mais mulheres do que homens, o que acontece pela primeira vez? Era o que falávamos há pouco, precisamente, neste grande esforço de António Costa de garantir a paridade no governo. Tem tido essa preocupação e indo aumentando ao longo dos tempos, consegue agora essa fasquia ultrapassá-la. A abrir este episódio ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa, incapaz de disfarçar o incómodo com o facto da lista de nomes dos ministros estar cá fora antes de chegar a Belém. Até foi cancelada a habitual audiência. Sr. Primeiro-Ministro, boa tarde. Já não vai encontrar-se com o Presidente da República? Boa tarde, também agora estive com o Presidente da República. Mas não vai tirar audiência com o Sr. Presidente? Agora vou linchar, posso linchar de consenso. Há aqui sinais, Rui Pedro Antunes, de uma mudança de relação entre Belém e São Bento. Olha, Ricardo, há aqui um ponto interessante que há um autor de uma frase do relacionamento entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que é Pedro Adão e Silva, que um dia criou a expressão Bloco Central de Palácios. Tal não era a boa relação entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. Não deixa de ser curioso que é na chegada de Pedro Adão e Silva ao governo, o único nome que não estava na lista, que Marcelo não gostou de ver na imprensa, que este Bloco Central de Palácios abana um bocadinho, talvez ali um pouco impulsionado pelos sismos nos Açores, e de facto Marcelo Rebelo de Sousa não conseguiu disfarçar que está um pouco amuado. Uma vez Marcelo Rebelo de Sousa disse que tinha uma amiga estrangeira que lhe disse o seguinte: os homens portugueses são os únicos do mundo que amuam. Nos outros países as mulheres amuam e os homens irritam-se. Em Portugal, os homens amuam. E, portanto, como os homens portugueses são os únicos que amuam, Marcelo Rebelo de Sousa, como bom português, amuou por ver a lista na comunicação social. António Costa já veio dizer que não é nada com ele.
Como sabe, tive várias horas ao lado do Sr. Presidente da República hoje e não manifestou nenhuma irritação. Se ele estiver irritado, eu percebo bem, porque não estou menos irritado do que ele, porque eu acho que as coisas devem ser feitas de acordo com as normas. Se houve uma fuga, é lamentável que tenha acontecido. Como diz o Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa é um otimista irritante. E, pelos vistos, as irritações são mútuas. E com estas irritações mútuas, há sempre alguém que foi culpado da fuga de informação e nunca são um e outro. Dizia António Costa uma vez, reunimos todas as quintas-feiras e nunca sai de lá de nada do que se passa. Não sei se é bem assim. Eu vou lendo jornais e acho que não é bem assim. E Rui Pedro Antunes, António Costa montou um governo para ficar ele a liderar até ao final? Se olharmos à composição do governo, ele mostrou preocupação em ter lá os 4 que aqui falámos. E se tem lá os 4, está preocupado com a sucessão. Essa sucessão pode surgir a qualquer altura e ter no governo alguém que esteja preparado para assumir o resto do mandato se ele tiver que sair por qualquer razão. Tendo maioria absoluta, nunca seria por uma moção de censura, uma moção de confiança, enfim, que não fosse aprovada, seria sempre um fator que fosse melhor para ele. Ele tem esta paixão pela Europa. Se António Guterres tinha a paixão pela educação, eu acho que António Costa tem a paixão pela Europa. E quando vai a Bruxelas está sempre com um sorriso de orelha a orelha. E chamou a eles a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Mais uma prova de que quer ter os assuntos da Europa junto dele. Que saiu do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Que saiu do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que esse agora é mais belicista e militar porque tem lá um antigo Ministro da Defesa. E nessa vertente europeia há um facto curioso. É que António Costa sempre foi apontado como uma hipótese para substituir o Presidente do Conselho. Olá, bem-vindos a mais um Sob Escuta Especial Legislativas. Hoje temos o Secretário-Geral do PS e, como a gravata indica, também o Primeiro-Ministro António Costa. Bem-vindo, António Costa. Pode garantir-nos que não vai ocupar esse cargo? Muito bom dia a todos. Posso, com tranquilidade, porque quando Charles Michel foi eleito há 2 anos e meio, o acordo que foi feito foi para a sua reeleição também, 2 anos e meio passados. Portanto, como António Costa dizia aqui na entrevista ao Observador, Charles Michel ia cumprir o segundo mandato que já lhe estava prometido e, portanto, ainda não era desta a vez de Costa. A vez de Costa terá que ser, portanto, no final de 2024, quando o próprio Charles Michel chegar ao fim desse seu segundo mandato, veremos se tem ou não essa vertente europeia e se tem uma saída, não a Durão Barroso, mas uma saída antes do fim do mandato para ocupar este cargo ou outro que apareça, alto representante, até presidente da Comissão, depende muito do que aí virá e do peso dos socialistas europeus, do S&D, o grupo dos europeus, que vai tendo ao longo daquilo que vão ser as eleições europeias daqui a 2 anos e meio também. Obrigado, Rui Pedro Antunes. Obrigado, Ricardo. No jornal e na Rádio Observador, o novo governo é o assunto em destaque nesta quinta-feira. Mas também mantemos o foco na Ucrânia, em Kiev, onde estão os nossos enviados especiais João Porfírio e Pedro Jorge Castro. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.